Oi, belezuras! Tudo bem com vocês? Hoje a tia Raquel preparou algo muito legal. Alguém pode me falar o que nós comemoramos no dia 19 de abril? Muito bem! Nós comemoramos o Dia do Índio. E eles merecem todo o nosso respeito, toda a nossa admiração e todo o nosso cuidado, não é verdade? Então hoje a tia Raquel vai falar um pouco sobre os direitos indígenas, sobre a FUNAI e sobre a participação dos índios desde o descobrimento do Brasil. Vamos lá? Bom, a tia Raquel já explicou para vocês que no princípio, antes dos portugueses chegarem a esta terra, quem já estava aqui? A quem essa terra pertencia? Muito bem, aos índios. Então só havia índios neste lugar. E os portugueses vieram para cá e colonizaram o Brasil. Eles trouxeram um pouco da sua cultura, da sua culinária, da sua arquitetura, da sua música. Só que eles também escravizavam os índios. Olha só que coisa triste. Os índios, que eram pessoas livres, né? Acostumados a viver na natureza, pescar, colher, fazer seus rituais, executar as suas danças, se viram diante de uma situação bastante constrangedora. Naquela época, nessa terra havia muita madeira e uma madeira muito cara chamada pau-brasil. E os portugueses perceberam que essa madeira poderia ser vendida por um preço elevado. E como eles queriam ganhar dinheiro, eles começaram a escravizar os índios. Colocavam os índios para trabalhar na extração do pau-brasil. Então, nós podemos afirmar que os primeiros escravos do Brasil não foram os africanos, foram os indígenas. Depois que eles começaram a plantar a cana-de-açúcar, foi que eles começaram a trazer os africanos. Mas olha só que interessante. 19 de abril foi o dia escolhido para homenagear os indígenas, né? E os índios merecem sim serem homenageados. Naquela época havia uma grande quantidade de indígenas. Hoje em dia nós podemos considerar que eles estão quase em extinção. Mas olha só que interessante. Existe um órgão do governo que se chama FUNAI. Alguém sabe o que significa FUNAI? Vamos lá, quarto ano. Fundação Nacional do Índio. Ah, tia Raquel, então os índios são protegidos por lei? Justamente, os índios são protegidos por lei. Esse órgão, ele é encarregado de proteger os índios, de preservar as tradições, a língua, a cultura e os costumes indígenas. Mas também ele é responsável por monitorar as terras indígenas e protegê-las. Tia Raquel, como assim monitorar? Eles observam se os garimpeiros, por exemplo, estão explorando as terras indígenas em busca de ouro. Nós estudamos também no módulo 1, na unidade 2, a gente só estudou sobre os índios. E olha só que interessante, nós descobrimos lá que os índios amam a natureza e que eles têm uma relação de afeto com ela. Nós aprendemos que os índios consideram a natureza como uma mãe. E o que a gente faz com a mãe? Cuida, ama, respeita. Então, sendo assim, tudo que os índios fazem é baseado nos fenômenos da natureza, como a pesca, como o tempo certo para colher, o tempo certo para plantar, porque eles têm uma relação de intimidade com a natureza. Olha só, a tia Raquel passou uma lista hoje e vocês vão copiar o texto informativo, copiar as perguntas, ler o texto com muita atenção, muito carinho, muita dedicação. Depois vocês vão responder essas perguntas. Mas se você achar que só com a leitura do texto não vai dar para responder essas perguntas, o que você pode fazer? Você pode ir lá no seu módulo 1, na unidade 2, que tem um capítulo inteirinho que fala sobre o índio.
Então você vai lá, você vai ler e vai responder as perguntas. Eu quero que vocês arrasem na cópia, na leitura, caprichem, façam o cabeçalho, soltem linhas, nuvenzinha colorida, do jeito que a tia Raquel gosta, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.